Podemos começar? Podemos. Feliz da vida. Boa tarde, moçada. Tudo bem? Vamos começando, a hora passa rápido, já passamos um pouquinho. Nosso Evangelho, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Começando mais uma vez um encontro de luz, de bênçãos e de aprendizado, onde Joana traz para nós e tantos outros companheiros todos os ensinamentos que possamos colocar em nossas vidas, conhecimentos que possam ser transformados em sabedoria, aprendizados que possam trazer para nós uma caminhada mais consciente e mais plena. Obrigada, Deus Pai, Jesus, amoroso amigo e mestre, e a Joana de Ângeles, nossa protetora amorosa de sempre. Graças a Deus. Vamos. Vai você. Então vamos. Até o final. Deixa eu botar minhas coisas para lá, porque eu sempre... Eu boto para cá. Tá, obrigada. Vamos lá, criaturas. Tudo bem, gente? Tá com frio? Tudo. Quem mandou tirar a gordura? Que agora tá magra, bonita? Que essa mulher tá com a barriga invejável, gente. Tá mesmo, tá uma diva. Ficarei também. Enfim. Aí até o filhão falou. Pô, minha mãe tá bonitona. Só né, se eu só na próxima existência. Oi? Ficar batida só na próxima existência. Por quê? Porque sim. Mas você tá batida no espírito. Mas eu estou assim, batida no espírito. Tá ótimo, meu bem. Meu perispírito é fininho. É o que eu faço. O meu também, meu filho. O meu perispírito, quando for com gordura, eu vou ser a primeira pessoa a fazer plástica no nosso lar. Entendeu? Fala que você não vou ficar nesse negócio. Você não pode moldar do jeito que você quer, não quero isso. Entendeu? Mas vamos lá. Gente, deixa eu botar isso aqui pra cá. Oi? É só para eu lembrar, mas eu já lembrei, pode tirar. Foi só para eu pegar aqui o negocinho. Vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar de qual é a bem-aventurança depois que vem. A gente já falou dos pobres pelo espírito. E eu não falei para vocês já de puro de coração, né? Falamos. Não, eu falei que eu ia falar, mas acho que eu não disse. Acho que eu fiquei... Eu dei uma retrospectiva, não foi? Foi? Eu queria falar do manso, que saco. Entendeu? Então, já que a gente falou, né, a gente só falou do pobre. Que aí na outra aula, quando eu comecei a lembrar do pobre, eu não cheguei no puro. Nós falamos pouco começamos a falar do puro, lembramos do pobre, porque o pobre, alguém não tinha ouvido falar do pobre pelo espírito. E aí acho que a gente falou pouco disso mesmo.
Foi, então eu vou pegar a pureza hoje, gente. Vou pegar pureza, 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 tá? E eu não vou relembrar a passada, então se você não vê, se você não sabe, aqui pra você, ó, meus SL, só lamento, tá? YouTube, se tiver. YouTube, exatamente. Você vai ali no cantinho, pede uma sala para Iraci, bota seu fone, entendeu? E veja o YouTube. Vamos lá. Os puros de coração. Para a gente começar a compreender, eu vou pegar aqui para vocês o autoconhecimento, tá? Para você poder fazer o processo de individuação, lembrando que o que Jung chama de individuação, a religião chama de cristianização. Aqui. Em que é cristificação, é você estar no estado de Cristo, sim? Isso é o processo de individuação leva a isso, tá? É isso aqui. Por isso que eu coloquei que é igual. Então, para nós falarmos do puro... Oi, como está seu filho? Ai, gente, já tem um cachorro lindo, Woody. Ai, Deus do céu. Eu não aguento quando ela bota aquela foto daquela bunda gordinha, daquele cachorro deitado. Eu falo, vamos embora. Mas vamos lá. Individuação e o estado crístico. Quando você... para você poder chegar aqui, você tem que ter passado por isso aqui. E a individuação consiste em 3 coisas básicas. São 3 casamentos, tá? Primeiro, você tem que casar com a sua sombra. O que é casar com a sua sombra? É integrar. O que é integrar a sua sombra? Não é você conhecer, tá? Vou colocar aqui, ó, que a gente já falou isso aqui ano passado. É você conhecer todas as suas qualidades, todas as suas emoções que uma pessoa, um ser humano pode ter, todas, e poder manifestar todas. Não é você excluir a raiva, excluir o medo, excluir o ressentimento. É você ter ressentimento, ter raiva, ter medo, mas saber como lidar com isso, ter autodomínio sobre isso. Porque as suas emoções, lembrando isso sempre, gente, isso tem que estar na cabeça de vocês. Emoções são sinalizadores. É a única maneira que a sua alma tem, o seu inconsciente tem, de falar para você alguma coisa sobre você. Então, como que você diz para mim que uma emoção de raiva é horrorosa? Então, você está dizendo, é a mesma coisa que eu chegar assim para você. Eu tenho uma caixa de ferramenta com chave de fenda, chave inglesa, martelo, sei lá, uma machada e uma furadeira. Aí eu viro para você e falo assim, mas o martelo não... Falaram que a gente tem que ser manso. Martelo não é coisa mansa. Nem a furadeira. Aí você só tem uma caixa de ferramenta onde você só pode trabalhar com a chave de fenda. Aí um dia você tem que pregar um quadro na sua parede, com o que você prega? Com o teu nariz? Mas eu não posso usar um martelo. Ou seja, quando a gente não entende isso, nós passamos a ter uma coisinha aqui, ó, que é horrível, tá? Que eu vou escrever com uma outra cor. Que é uma coisa que realmente é horrível. Quando a gente não tem a sombra integrada, quando a gente não pode manifestar todas as emoções, ou e ter elas em plenitude dentro da gente, para essas emoções, a gente faz um processinho chamado o quê? A gente julga certas emoções. E porque nós julgamos certas emoções, dando a ela um caráter positivo ou negativo, nós nos dividimos dentro da gente, nós ficamos cindidos. Por isso que se você for continuar cindido, você sempre vai ter 2 eus dentro de você. Aquele eu que você conhece, que você não mostra para ninguém, e aquele eu que se torna apresentável e amigável. Então, eu conheço muitas pessoas que ficam batendo nessa tecla. Jesus não tem raiva, Jesus não sei o quê, a pessoa tosca.
Porque ela deve ter milhões de problemas dentro dela em relação à própria agressividade, à própria raiva, à própria culpa. Não consegue lidar com isso, não consegue entender como isso pode ser positivo. E aí, o que a gente percebe disso? A criatura fica cindida. E quando ela tem que falar sobre coisas da qual ela julga errado, ela se inflama. Olha só, pessoal, a gente lembrando o seguinte: estar na carne é a mesma coisa para qualquer um. Entrou aqui, botou o corpo, e quer dizer, o corpo é só uma condensação de células, mas estar na carne oferece um conjunto de vulnerabilidades a que todos nós estamos sujeitos por estar encarnado no planeta. E não tem como fugir disso. É da característica de estarmos aqui e agora. Então, todos vamos precisar trabalhar com aquilo que são as leis morais, os instintos. Quando a gente fala do instinto de conservação, por exemplo, para eu ter conservação, em algum momento eu tenho que ter medo ou raiva. Senão eu não conservo nada. De fato. E, gente, isso não é só porque a gente está encarnado, é porque a gente é humano. Isso é do humano. É o que a Jane falou. É do humano. Se você encarnou como homem, você é o quê? Humano. Logo você vai ter isso. Não tem jeito. Fala, Jane. Não, que eu ia dizer que é legal porque a gente fala de algumas características, mas instinto de conservação, por exemplo, a gente também tem lá no com o perispírito. Porque, a verdade, o instinto não está no corpo, está no perispírito. Não, e você não deixa de ser humano porque você desencarnou, né? Exatamente. Você continua igual. Então, o que acontece? Esse aqui é o primeiro passo para você fazer o seu processo de individuação. É você internalizar, é você integrar a sua sombra. Integrar é somar. Não é excluir, dividir, castrar, menosprezar, aniquilar. É somar. Por isso que a palavra é integração. Certo? Foi? O segundo casamento que você tem que fazer é com o teu ânimo ou com a tua ânima. Tá? Então é ânimo e ânima. Homens, ânima. Mulheres, ânimos. Mulheres têm que integrar a energia masculina dentro de si. Como que você faz isso? Você casa. Com quem? Com uma besta. Hoje eu estava conversando com a Aracira, se virou para mim e falou assim, não, porque o homem, ele sempre vai continuar infantil em certas coisas, né? Eu, não, mãe, essa é a energia do homem, que é desse jeito, ela não é infantil, ela é assim. É verdade, não muda. E a gente não pode se incomodar com isso. A gente tem que integrar. O que é integrar? Aprender a usar. O homem tem uma capacidade fantástica, maravilhosa, de não perceber as coisas. E a gente, porque percebe demais, fica perturbada. Você percebe até do outro. Tem um filminho circulando no Zap aí, que é bem interessante. É um homem falando na forma de anedota, dessas diferenças. Então, me lembrou algumas coisas que a Cris fala aqui e das percepções que a gente tem de comportamentos masculinos e femininos. Então, o homem chega e está vendo a televisão. E aí, Oi? Não é um pastor, não. Aí ele conta assim, dá esse exemplo que o cara chega, está vendo a televisão e a mulher quer conversar assim. Ou então ele está um tempão diante da televisão e pergunta, o que você viu a tarde inteira? Assim, nada. Porque ele está ali, mas não está vendo. Ele só está com a televisão ligada, olhando. O que você viu? Nada. E aí, ele conta uma outra situação, que é aquela a mulher é um monte de fio desencapado. A mulher é. Por quê? Quando tem uma situação qualquer de uma divergência ou um desentendimento, o homem vai falar daquele momento de divergência. A mulher vai lembrar... Os capítulos já foram todos encerrados no passado, mas eles continuam trazendo todos os fios porque eles não foram encapados. Eles continuam desencapados. Então, o processo de agora, na cabeça da mulher, desencadeia todos os outros que aconteceram lá atrás. A mulher é o efeito do menor. É muito engraçado o filminho que está circulando aí. Então, quem puder ver, quem receber, meu bem, recebeu uma pérola.
E vamos lá. E para a gente poder encerrar, o último casamento que você faz é com o teu self. Quando tudo está subjugado ao seu self. São os 3 casamentos que você vai ter que fazer na sua vida, tá? Para a gente trabalhar o puro de coração, eu vou falar desse daqui, ó, para vocês poderem entender o que é pureza de coração. Quando Jesus fala da pureza de coração, ele vai dar o exemplo das criancinhas, não é? Se não tiveres a pureza de coração como dessas criancinhas, não vão entrar onde? Do reino dos céus. Vou traduzir. Se você não tiver a pureza de uma criancinha, você não vai fazer individuação nem aqui, nem na outra vida, nem na outra, nem na outra, nem na outra. Você não vai fazer nunca esse negócio. Você vai ficar na roda, né, naquela roda de reencarna, desencana, débito, crédito, nosso lar, nananana, igual uma barata tonta, tá? Então, para você poder fazer individuação, a primeira coisa que você tem que ser é puro como uma criancinha. Por que Jesus usa a palavra puro como uma criancinha? Porque a criancinha, quando nasce, o que ela não tem? Logo, ela não tem? Se ela acha você uma pessoa feia, a criança vai falar na sua cara, tia, você é feia. E ela vai falar de que maneira? Serena. Como se ser feio fosse a mesma coisa que ser o quê? Só é diferente. Enquanto você não tratar a raiva, o medo, a culpa, o ciúme, o ressentimento, o ódio, como você trata o amor, o carinho, a afeição, a caridade, você não vai fazer individuação. Você vai ficar sempre cindido. Por quê? Porque você tem... Porque o primeiro que eu falei é o lado do ruim. Então, ser bom não é você fazer só as coisas que você julga, que a sociedade julga, que a religião pinta como aquelas coisas que são boas. É você ser pleno. O que é ser pleno? É ser integral. Para isso, você tem que ter a pureza de coração. Aí vem o Roden falando para a gente que ser pobre pelo espírito é mel na chupeta. Se desapegar de certas coisas, é mel. Agora, você amar o seu inimigo é queimar na fogueira. Por quê? Porque quem criou esse inimigo? Com o quê? Não. Os seus inimigos não estão dentro de você? Quem são os seus inimigos? Fala para mim o nome deles. Os inimigos estão nos complexos. Se apresentam nos complexos. Eu quero o nome deles. Você cria os seus próprios inimigos. Então, eu não falei que eles vêm de um julgamento? Quem que julga eles assim? E isso aqui você aprendeu, porque isso aqui você recebeu de quem? Educação e cultura. Ou seja, quando Kardec fala que a obsessão é uma pandemia, que todo mundo é obsediado, é porque todo mundo aceita essa porcaria desse julgamento sem pensar. É dificílimo você ver alguém que vire para mim. Aliás, eu vou dar um testemunho pessoal para vocês. Aliás, eu ia falar isso na palestra agora, depois daqui, mas eu vou falar para vocês agora, então vocês forem assistir a palestra, nessa hora vocês cantem, tá? Cantem. É porque eu lembrei, talvez eu nem fale, porque, né, a palestra nunca está pronta. Então, vamos lá. Olha só, quando eu comecei aqui na Casa Espírita, a Iraci me levou para um curso de autocura em outra casa espírita, porque ela recebeu uma mensagem de Joana dizendo que ela deveria implementar o autocura na casa. Fui eu, ela e a Cândida, que era a ex-vice-presidente da casa. Nós fomos. Chegou lá, tinha a senhora, de os seus 60 e poucos anos, com um chapéu de palhaço, né? Assim na porta. Eu olhei aquilo e falei, mas que porcaria é essa? E eu fui entrando e ela...
E aí tocando aquela música, viver e não tem alegria, né? Vergonha de ser feliz. E ela sambando, ela, vamos dançar. E eu assim, louca, né? Eu entrei naquele lugar, sentei, assisti uma palestra boa, e depois eu fui fazer o processo de autocura. Entrei numa sala, a mulher virou para mim e falou assim, olha, vocês têm aqui uma cartolina imensa, a gente tem que pensar positivo. Aliás, eu odeio isso. Eu tenho vocês no meu Facebook. Se eu vi que vocês botarem algum negócio, pensamento positivo que atrai pensamento, vou dar na tua cara, tá? Eu vou bater na tua cara, porque pensamento positivo não é você pensar o bem, pensar o amor pro próximo. Pensamento positivo é você olhar para uma pessoa que está lá preguiçosa e falar assim, eu quero que ela purgue. Por quê? Para deixar de ser preguiçosa. Isso é o bem. Né? Não é verdade? Olha só, você vê, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você vê, por exemplo, um cara que bebe todo dia e dirige. Qual é a melhor coisa que pode acontecer de bom para esse homem? Porrar o carro dele. Então você deseja o bem a ele. Tomara que o senhor bata seu carro, porque só assim o senhor para de fazer besteira. Aí você fala, não, tomara que Joana o proteja, para ele continuar uma anta, desencarnar uma anta, ir para o Vale das Antas, ser resgatado por um mentor que vai achar ele uma anta, ir para um hospital regenerar porque ele bebeu que nem uma anta, para encarnar com vício na outra vida. Cara, olha como nossa noção de bem e mal é meio truncada. E aí ela começou a falar que eu tinha que cortar coisas positivas nessa cartolina da revista para poder ter pensamentos positivos. Aí eu cortei uma foto só, né, que era um fogo. Né? Eu colei o fogo. E aí todo mundo colando casas e não sei o quê, e um coração. E aí ela falou assim, então, gente, isso aqui vai fazer com que vocês tenham um pensamento positivo. Aí eu olhei para o lado, tinha uma senhora, não estou brincando, ela estava com um soro de alguma coisa que ela andava tomando no braço, ela estava fazendo autocura e estava ouvindo aquela idiotice. Significava que aquela mulher estava doente, precisando ouvir alguma coisa que realmente desse na... Eu ficava pensando como é que ela vai chegar em casa feliz da vida, com um soro no braço, cortando papel, dizendo que vai ficar pensamento positivo. E eu levantei e comecei a falar, igual a louca, sabe? Comecei a falar, falei, cara, isso é um absurdo, não sei o quê. E aí eu acabei com o trabalho. E a Iraci fez a mesma coisa na sala que ela estava, e a Cândida também. E aí a gente saiu, não muito bem queridas, do centro espírita. As mulheres, aliás, todo mundo que estava na minha sala, menos um senhor, vieram para o Seja. Né? Eles se despencavam lá do não sei de onde para vir para cá, porque eu comecei a explicar o que era o pensamento. Falei, você não vai falar do pensamento, que é a onda, o pensamento que está no corpo, pensamento que não sei o quê, pensamento... Nananana. Aí a mulher, não, isso não é, aqui não é lugar. Eu falei, lógico que é, o nome disso aqui não é autocura. Aí ela, resumindo, mas eu ainda era uma pessoa completamente dual. Completamente dual. Aí a Iraci abriu a autocura aqui, e minhas palestras de autocura eram assim, você não pode ter raiva, você não pode ter medo, você tem que acabar com a tua culpa, você tem que né, buscar a tua felicidade, você tem que não sei o quê. E esse era o meu discurso. E eu passei, o autocura, a gente, não sei nem quanto tempo tem, acho que você já tinha, 3 anos quando a autocura, 3 anos? 4 anos quando a autocura foi criado. Se você já tem, quantos anos? 9? 9? Você imagina que eu passei... passei 5 anos fazendo essa idiotice. Né? E era uma idiotice. Por quê? Porque eu vinha dar uma palestra, estava me achando maravilhosa, linda, perfeita, falando que você não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo, e morrendo porque eu tinha. E a culpa que esta pessoa sentia era do tamanho do planeta Terra. Porque eu não conseguia parar de sentir raiva. Não conseguia parar de sentir raiva. O meu pior conflito era a raiva. Eu não conseguia parar de sentir raiva. E culpa, que era o segundo que estava ali em competição, né? Culpa e raiva, culpa e raiva, culpa e raiva. Era terrível. Até um dia que eu entrei num vazio profundo. Eu estava dando curso de conflitos existenciais na casa pela 2ª vez. Eu não aguentava mais falar. Eu vinha aqui, falava aquilo tudo, achava aquilo para mim era legal que Joana fala, mas não tinha eco, não tinha compreensão, não tinha nada. E aí eu entrei num processo brabo de tristeza, de ver que não tinha como fazer aquilo. Que essa reforma íntima, de você querer mudar comportamento, de você querer excluir coisas de você, ela é alucinatória, ela é louca. E é assim que os espíritas trabalham. Nas casas espíritas não existe uma casa espírita, nem essa, que tenha um processo de autocura que funcione realmente. Não tem. Porque você vem para a autocura e você ouve falarem de conflitos, mas você não tem ideia do que você faz com aquilo. Aliás, você não sabe nem que pergunta que você tem que se fazer para dissolver sua culpa, sua raiva, para você integrar isso. Você não sabe. Não que seja ruim, mas é que isso é falha do espírita. Porque o espírita não pode estudar o que não é o quê?
Fala aí. Espiritismo. Desce aqui, vê se você vê algum livro que não seja espírita. Vê se tem um de PAC aqui. O Roden só entrou aqui porque foi entubado, né? Mas não tem. Não tem. Falta, o espírita quer se instruir, mas falta instrução. Ele fica só naquele reme, mudando o comportamento, achando que está se melhorando. E não sabe por que depois vai para o hospital espírita, que é o Hospital Esperança, que está né, que já existe esse hospital no plano espiritual, que é o Hospital Esperança, que só recebe espírita. Falando em Deepak, tem um livro dele chamado Efeito Sombra. Bem legal. Por favor, obrigatório aqui na sala. Bem legal. Então, vamos voltar para cá. E aí, o que aconteceu? Aí foi um momento que eu fiquei muito triste. Foi quando... Filme, eu estou falando do livro. Tem o livro. Tem o filme também, mas o livro é melhor. Eu estou falando do livro. O livro é melhor, eu acho. O filme é só uma propagandinha para você ficar, meu Deus, e comprar o livro, entendeu? Vamos lá. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu peguei o livro do Paulo de Tarso na mão, porque eu estava sem esperança da vida. Hoje a palestra é sobre o Paulo de Tarso. Então, não vou falar mais sobre isso, mas já caiu na minha mão e aconteceu várias magias, que eu não vou explicar o que é. E o Luiz Mário, porque só restava o Luiz Mário, porque eu odiava o Luiz Mário até então. Odiava não, eu achava o Luiz Mário um prepotente. Né? E aí, eu tinha muitas dúvidas sobre algumas coisas, eu vim conversar com ele, e ele olhou para mim e falou, sua mente é muito pequena. E eu falei, cara, mas só sobra ele e vai ele mesmo. Sentei aqui e comecei a ouvi-lo. E ele me deu um livro, que foi o livro do Roden, o Setas para o Infinito, que minha cabeça fez isso aqui. E foi quando eu peguei o efeito sombra. Aí, quando eu comecei a entender os conceitos de Jung, quando eu fui reler a obra toda de Joana, e aí eu vi que Joana falava o tempo inteiro disso, mas a gente, por conta desta porcaria e por conta dessa crença que a gente tem medo de... A gente tem medo de dizer que o bem... Eu acabei de falar para vocês, para o cara que bebe e dirige... O bem para ele é bater o carro. Aí eu falei, desejem isso. Vocês, ai, que horror. A gente tem medo de fazer o bem. A gente morre de medo de fazer o bem. Porque a gente tem medo de pensar no que é o bem. De quebrar isso aqui, ó. A gente tem medo de fazer isso aqui. Por que ter ódio é maravilhoso? Por que é maravilhoso? Por que ter ódio é... Por que o ódio faz bem para você? A gente tem medo de pensar isso. Aí você não fica pura de... coração, porque quando você tiver ódio de alguma coisa ou de alguém, você não vai ouvi-lo, você vai calá-lo, você vai esconder, você vai virar para alguém e vai falar assim, ai, fulana, e vai malhar fulana. No final, você vai virar e falar assim, mas eu gosto dela. Mas no fundo, eu gosto dela, eu amo. Eu sei que a gente tem nossas diferenças, mas eu a compreendo. E é mentira. Você não sabe nunca porque aquela pessoa nunca vai parar de te incomodar. Você não sabe. E nem vai saber. Quer ver outra coisa que acontece? A gente vira, por exemplo, tem mágoa de alguém. Você não sabe por que a pessoa te magoou. Ah, porque ela falou grosso comigo. Não foi porque ela falou grosso, foi o que ela disse às vezes. Porque se eu viro para a Jane e falo assim, Jane, você está linda hoje. A Jane vai chorar no canto. Ai, ela foi muito grossa comigo. Ela vai falar, gente, que jeito estranho de dizer que eu estou bonita. Mas eu, ok. Então, assim... Aí a gente tem que começar a refletir o que foi e por que a grosseria do outro te assusta tanto. Se o outro é perturbado, por que isso te afeta? Por que isso te remói as entranhas, te incomoda? Por que isso acontece? A gente não sabe, porque a gente quer continuar olhando para isso aqui com esses olhos. Enquanto a gente continuar olhando para isso aqui com esses olhos, para a sombra com esses olhos, isso aqui nunca vai acontecer na nossa vida. A gente nunca vai ser puro de coração. A gente nunca vai ser como uma criancinha que ela se permite odiar. Eu te odeio, tia. E não falo com você. Ou, tia, você é feia. Ela pode pensar. Tia, chata. Tia, você é chata. Mas eu não posso odiar ninguém. Você não pode projetar, porque a criança, quando odeia, projeta. Quer dizer, projetar você vai, não tem nem como você não poder projetar, você vai projetar. Você tem que estar consciente disso. Mas a gente não consegue sentir que isso aqui são sinalizadores da alma que trazem, que são os únicos que fazem a gente ter autoconhecimento. Porque quando você sente amor, quando você sente prazer, quando você sente alegria, o que você está descobrindo de você? Mas quando você sente raiva, quando você sente medo, é a hora que você tem que pensar. A alegria, o prazer não faz você refletir. Ele faz você, às vezes você vê uma paisagem bonita, é tomado de uma emoção, reflete, tem um insight legal, ótimo. Mas isso aqui,
obrigatoriamente faz você pensar. Esses são os seus maiores amigos. Se você me perguntar hoje, Cristiane, qual é a emoção que você mais gosta? Eu vou falar para você, a raiva. Porque sem a raiva, eu não ia estar aqui falando o que eu estou falando para vocês. Sem a raiva, eu não ia ter uma sensação de paz dentro de mim, de poder olhar para alguém e não gostar e falar, não é a pessoa, sou eu. Que libertador é isso? Que libertador é eu poder sentir raiva, porque a raiva me mostra alguma coisa. Que libertador é eu poder, sabe, lidar com esse sentimento e não falar assim, ai meu Deus, eu vou para o umbral, ai meu Deus, os espíritos trevosos, ai meu Deus, eu sou uma pessoa ruim que eu sinto raiva, ai Jesus não sentiu raiva, ai Joana, pelo amor de Deus, eu sou humana, somos humano. Joana de Ângeles, ela passa a série psicológica inteira, chamando Jesus de Jesus, homem. Jesus, homem. Jesus, homem. Para mostrar que com Jesus não teve diferença alguma do que teve com a gente. Jesus não é privilegiado. Jesus não é um ser ET que veio aqui e fez o que aconteceu. Jesus é um ser que ele veio fritar e fritou. A gente não quer entrar aqui, ó. A gente tem medo de falar para o outro. A gente tem medo de chegar para o nosso filho que está com raiva. Quando o nosso filho chora, quando o nosso filho grita, a gente fala assim para ele, não grita! Hoje a gente fala assim para ele, não precisa ficar assim, precisa. Se ele está assim, para ele é legítimo, deixa ele ficar. Agora, conversa. Como assim conversa? Não conversa dizendo, não pode ficar assim, não tem que ficar assim. Conversa dizendo assim, por que você está assim? Porque isso está te aborrecendo, meu filho. Mas não dizendo que ele estar assim é errado. Porque senão ele nunca vai se permitir ouvir. Porque quando isso aqui falar sobre você, você vai descobrir o quanto que você não se ama. O que você faz com você. Quando a raiva falar para você, ela vai olhar na sua cabeça e vai falar assim, olha a visão que você tem de você mesmo, por isso que você tem raiva do outro. Olha o que você está fazendo com você. Olha como você se vê. Sabe por quê? Porque você acredita que você é assim do jeito que você está achando que você é. Por isso eu estou com raiva do outro, porque eu vejo no outro o que eu não vejo em mim, mas olha o que você está fazendo com você continua se achando assim. A gente estava até falando hoje mais cedo do livro do Andrei Moreira, Cura e Autocura, que ele fala exatamente isso. O único caminho para o auto-amor é o autoconhecimento. O único. O único, gente. E o único caminho para você amar é você ser puro pelo coração. Então, pureza de coração é você entender que isso aqui, ó, tem que desaparecer. E o que vai aparecer aqui no lugar do julgamento? O discernimento, que é muito diferente que julgamento. Quando você julga, o que é julgamento? Eu sou juiz, eu vou julgar, eu vou te dar uma sentença. E essa sentença tem que ser cumprida. Discernimento, não. No discernimento, eu percebo as coisas, mas eu não sentencio aquela coisa e puno aquela coisa. Vou dar um exemplo. Quando você sente raiva, se você tem discernimento, você pode utilizá-la. Mas se você tem julgamento, você já se culpa porque você teve raiva e não deixa a raiva falar. Talvez a gente possa substituir a palavra julgamento pela palavra interpretação. Nós somos seres, vou usar uma palavra que talvez não sei se é mais adequada, condenados à interpretação. E não tem como ser diferente. Agora, interpretar não é colocar juízo de valor, como o julgamento nos obriga a fazer quando a gente está dentro dessa questão do julgamento. Julgar é colocar juízo de valor. Interpretar é entender por quê e para quê. Aí vem o discernimento. Então, e amar, gente, o que é amor? O que é amar? Oi? Cara, ali, compreender. Quando você compreende, você pode se doar por inteiro, porque você não tem defesa. Quando você compreende o que está acontecendo com você, você se ama. Quando você compreende a dor do outro, você ama. Amar é compreender. Amar não é isso aqui, ó. E nem achar que todo mundo é bom,
Tá? Aliás, no Evangelho tem uma passagem que eu gosto muito, que diz o seguinte: nós não sendo perfeitos, podemos falar do mal, podemos ver e falar do mal alheio? Aí a resposta do Evangelho é sim. Aliás, seria uma inconveniência só ver o bem por toda parte. E falar do mal alheio em determinadas situações faz parte da mais alta caridade, compreendida no seu mais alto grau. Está escrito essas palavras do Evangelho. Vocês podem procurar capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Aí você vira e fala assim, mas, peraí então eu tenho que começar a refletir que tipo de interpretação que eu estou fazendo disso. Quando eu recebo uma pessoa no meu consultório, que ela vira para mim e fala assim, eu tenho depressão, eu falo, graças a Deus. Mas depressão está aqui. E ela quer curar a depressão sem se ouvir. Sem ouvir o que a depressão quer falar para ela. Sem ouvir, eu tenho muita raiva. Eu falo, graças a Deus. Você está começando a descobrir que você tem que trabalhar o seu poder. O que é raiva? Poder de si. É essa projeção. Eu tenho que estar no domínio do que eu estou enxergando. Só que se você não ouvir, você não trabalha. Então é importantíssimo a pureza de coração. Mas a pureza de coração só vem com a coragem. Coragem não é agir com o coração. Coragem é você agir com a cabeça. É você entender que você tem que fazer certas coisas por você. Porque o coração, o chorus, vem depois que você teve a coragem de fazer isso aqui, que você age. Então, coragem é a gente ter esse peito para vir aqui e falar, por exemplo, numa casa espírita, que a gente tem que dar um outro olhar para isso aqui. Se eu falo isso numa casa muito tradicional, eu sou queimada. Aliás, quantos palestrantes a gente já não vê que ouvem a gente falar isso, ou pessoas que ouvem a gente falar isso, e depois ficam ensandecidas em alguns lugares falando que é absurdo, que é absurdo, que é absurdo. Eu uma vez fui dar uma palestra numa casa espírita, e eu falei sobre isso. Me mandaram falar sobre autocura, eu tasquei autocura. E aí, eu não sabia que era, na época, palestrante da casa, se inflamou, saiu da palestra e falou assim, isso é um absurdo, porque Jesus não teve nada disso, Jesus era um homem puro. Eu olhei para ele e falei, exatamente por isso ele teve. Não teve, se você falando isso, você leva uma vida fácil às pessoas. Aí eu falei para ele, mas o meu jugo é leve. Aí ele parou assim, não, isso é uma blasfêmia, e ficou todo dolorido lá, né, no canto dele. Agora, o efeito da palestra que eu dei foi surreal, porque elas armaram um grupo para estudar Joana, tem uma delas que é psicóloga. Caraca, foi um efeito cascado dentro da casa espírita. Até hoje eu vou, e quando eu vou, esse homem não vai. Ele não vai. Ele fala, é uma heresia, ela é uma herege. Eu falei, estou acostumada, já tem algumas vidas que eu sou herege. Eu gosto de ser herege, eu gosto de ser queimada, entendeu? Eu gosto de esturricar, tacar fogo, pode fazer que eu gosto, né? Então é isso. Então a pureza de coração vem disso. Por isso que eu falo para vocês. Mas para você poder fazer todo esse processo daqui, de você poder olhar sem julgamento, os seus olhos têm que ser que olhos? E os olhos de ver estão aonde? No seu ego ou no seu self? Entenderam por que eu fiz vocês meditarem lá passada? Porque só esse que tem tudo, consegue ter um olhar de tremendo amor, tremenda compreensão, tremenda doação a você, para falar, ouve com carinho e ama as suas emoções. Porque a única coisa que tem ruim dentro de você é a ignorância. Ela é o seu mal. Que é a ignorância da gente próprio. Isso foi, gente? Foi mais ou menos. Isso vai aos poucos. Para a gente poder colocar aqui uma outra. Eu falei muito da sombra. Quer ver outra coisa que a gente faz? Sobre a energia. Eu acabei de falar aqui. Eu acabei de dar um exemplo. O homem é assim, a mulher é assado. Continua julgando. Aqui eu estou falando, gente? Eu estou sem som, né? Deixa eu ver. Oi, foi. Aí tá ligado. Não, mas tá morrendo, ó. Jane, você fica com o da mesa, não fica quieta não, pelo amor de Deus. Né? Lá, o amigo vem resgatar. Ele até desencarnou de raiva, né? Ficou deprimido, ou se iluminou, né, gente? Ou ficou mal. Vamos embora. Então, para você poder... Onde é que eu estava? Né, a ânimo e o ânimo. Às vezes, se você vê no outro uma coisa que um comportamento que você não gosta no seu marido, que você não gosta na sua esposa, esse comportamento fala de uma energia que você
Julga. Ué, quantos homens não fazem isso aqui? Ai, você fica dando importância para qualquer coisa, você fica muito preocupado com seus filhos, você fica indo naquela casa espírita. Ele já está dando atestado da futura morte dele. Provavelmente ele vai morrer do infarto, né? Porque não está trabalhando a pureza do coração, porque não está trabalhando, a ânima está tomando ele, e ele está falando que toda aquela energia feminina, que é a energia, né, que trabalha isso, é uma energia ruim. E quer ver a mulher fazer isso? Você é muito egoísta, você é agressivo. É tão agressivo que você não consegue dizer não. E nem dá limite. Você não usa a agressividade dele. Mas você reclama e fala que ele tem que mudar. Muito louco, né? Então, a gente começa a perceber que esse casamento aqui só acontece se você tiver o coração puro. Se você não tiver julgamento, nenhum. Se você tiver discernimento. Se você tiver amor pelo seu inimigo. Jung fala uma coisa que eu vou deixar aqui para vocês, que para mim foi a maior sabedoria que esse homem já falou. Ele era filho de religiosos, né? O pai dele era pastor. A mãe era protestante, mas era médium. Vai entender como é que funcionava a casa, né, gente? Imagina o cara pastor e a mulher dando comunicação do tio-avô, né? Você fala, que do demônio tomou minha esposa, né? E Jung, nesse meio tempo, você imagina, o protestante, quem que ele odeia? Que eu gosto do pessoal da história, o católico, exatamente, né? Lembra, gente? Lutero, Calvino, fizeram a reforma protestante contra os católicos. Por isso que você, que você vê que a rixa acontece ali, né, no católico com o evangélico, que é uma coisa meio tensa. Até hoje é assim. Agora entrou o espírita também, é uma maravilha. Mas vamos lá. Se vocês pararem para perceber, né, o Jung, pararem para perceber, o que aconteceu na época de Jung? Jung, ele via os católicos indo na igreja. E o pai dele falava assim para ele, nunca entre aí. Nunca adentre nesse templo do demônio. Então ele tinha ele achava que um dos era, como é que ele chamava? Era um dos padres que tinha aquela roupa toda preta da época, né? Era do demônio, ele morria de medo do padre, né? Então, o que acontecia? Durante muito tempo ele começou a ouvir aquela coisa dos pais, porque ele tinha, né, se ele era filho de protestante, ele era um mini protestantezinho, e ele se tornou realmente protestante, da própria, né, religião. Mas, o que acontece? Ele começou a pensar na religião. E tem uma hora que Jung fala assim, para você poder ter uma vida em paz com você mesmo, plena, você tem que usar os preceitos realmente cristãos. Que preceitos são esses? Aí ele fala, paciência, humildade, esperança, amor e caridade. Aí ele fala, mas o problema é que os religiosos fazem isso para fora. Usam da caridade para com o outro. Usam da paciência para com o outro. Usam da esperança para com o outro. Usam da capacidade de serem humildes para com o outro. E aí ele fala, e seria fantástico, e iluminador, e sublime, se ele utilizasse isso para consigo mesmo. Se ele conseguisse amar dentro dele o pior dos seus irmãos. Seus inimigos internos. Se ele conseguisse ter esperança na palavra daquele que sofre. Se ele conseguisse ser paciente com ele próprio para se ouvir. Se ele conseguisse ser caridoso, fazer o bem a si mesmo. Se ele fizesse isso, a humanidade ia ganhar muito mais. Porque se esse homem amou a si mesmo, se esse homem amou os seus próprios inimigos, a sua própria sombra, ele pode amar qualquer pessoa. Ele pode amar qualquer coisa. Ele pode se doar para qualquer coisa, porque ele se conhece em profundidade, e porque se conhece, sabendo que é humano, ele conhece o outro. Agora, se esse homem só fizer para fora, ele está ajudando a sociedade a ser menos conflituosa. Hashtag, só que não. Por quê? Porque ele está enchendo o bolso dos terapeutas, dos médicos, dos psiquiatras. Porque uma pessoa que não se descobre, né, não acaba com a doença do mundo. Uma pessoa que não se descobre não acaba com a guerra do mundo. Por quê? Porque ele continua se projetando, continua julgando, vai continuar dividindo. Por mais que ele faça um bem,
é um bem da ignorância. Então não é uma boa ação. É um bom karma. Foi? Então a gente tem que refletir. E aí fica aqui o nosso sermão da pureza de coração, que é isso. Lembra que eu falei para vocês já em várias aulas? Vocês amam os seus defeitos? Aliás, quem disse que é defeito? Julgamento que vem daqui. Porque para mim hoje, a minha capacidade de me irritar é a minha maior dádiva. Aliás, sem ela eu não estudo, sem ela eu não leio, sem ela eu não pesquiso, sem ela eu não chego até onde eu cheguei, sem ela eu não consigo ir além, sem ela eu não descubro nada em mim. Ela é a minha maior amiga. A maior amiga. Aí a gente começa a descobrir como que aqui está o seu maior tesouro. É o que Jung fala. Sua sombra é puro ouro. Basta você descobri-la. Foi, gente. Pergunta. Quer cantar uma música para alguém? Mandar um recado? Vocês estão com uma cara... Ou é o frio... Ah, é o frio, gente. A gente vai ter que diminuir, Jane. Vamos... Porque o pessoal... então desliga um pouco. Daqui a pouco ele entendeu? Não dá vontade de gente falar. Aí não dá nem para pensar, né? Ai, não estou ouvindo porque o cérebro congelou, né? Mas, enfim. Mas foi, gente. Vocês não têm perguntas? Vocês não estão... Vocês estão bem? Quando eu li esse capítulo, eu fiquei mal. A primeira vez que eu li esse capítulo, eu fiquei muito mal, gente. Eu fiquei muito mal. Na verdade, eu chorei compulsivamente. Aliás, eu li o livro Sermão da Montanha do Roden de joelho já várias vezes. Porque você vai fazendo uma catarse, né? Quando eu li o Puros de Coração, ele falando sobre isso, eu falei, cara, como eu me odeio. Como eu sou inimiga de mim mesmo. Como que eu quero amar o outro? Como eu tenho coragem de falar assim pro meu namorado, eu te amo. Fala para minha mãe, mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Se eu me odeio, se eu não tenho isso dentro de mim, se eu não sei o que é amar, eu deveria estar sendo mais sincera e falando, mãe, eu amo em você aquilo que eu gosto em mim. E só. Porque eu sou incapaz de compreender aquilo que eu não gosto em você, porque eu também sou incapaz de compreender que isso também está em mim, é minha sombra, eu sou incapaz de integrar, então a minha verdade é essa, tá, mãe? Me lembro de, quando a gente fala das crianças, essa característica da pureza das crianças, o que a gente diz que as crianças são? Espontâneas. A criança tem uma espontaneidade. Ela é o que ela é. Até que a gente diga para ela não ser. E, gente, uma das características de quem se ilumina é a espontaneidade. Por isso que a pessoa consegue ser criativa, por isso que a pessoa consegue ser, ela consegue driblar as situações, ela consegue pensar, ela se torna plena, porque ela é espontânea. Por quê? Porque ela não tem julgamento. Não é que ela não tem filtro. A criança, ela é pura porque ela não tem filtro, né, gente? Ela está sem filtro. Você tem que ser puro porque você tem um filtro. E o seu filtro está educado. Não é mais esse filtro que você recebeu. É um filtro seu. Por isso que o nome é autoconhecimento. Porque quem é que promove? Você. Quem muda o filtro? Você. Por isso que nas terapias que a gente faz em consultório, a coisa mais difícil é eu chegar para a pessoa e falar assim, olha, o teu problema é a tua família, filho. Desculpa falar, mas é a porcaria da tua família. É tua mãe, é teu pai, é teu irmão, a louca, não sei o quê, né? Por quê? Mas não é o pai, a mãe, o irmão físicos. Eu não estou falando desses, porque esses são maravilhosos, mesmo se eles forem o demônio. Eu estou falando do pai, da mãe, da sociedade, da religião, da esposa, do esposo, que vive dentro da sua cabeça. Eu estou falando da ímago deles, que fala o tempo inteiro sobre isso aqui de você. O tempo inteiro. E se você quiser fazer uma experiência, quando você se sentir culpado, triste, com raiva, ou fazendo alguma coisa errada, que vem na hora assim, você para e pergunta, na minha família, se alguém falasse, quem iria estar me julgando? Vai vir na hora.
a imagem, e vai vir na hora a imagem, essa imagem é o que você criou. Essa imagem é sua. Você criou na tua cabeça essa mãe, esse pai, que te olha e que te julga e faz você sofrer. Por isso que Joana começa toda a obra psicológica falando assim: vocês precisam começar a trabalhar crenças e valores. Crenças e valores. E trabalhar, não tem como você trabalhar crenças e valores se você não ler. Desculpa, não tem. Você precisa ler. Você precisa buscar em algum lugar. Você precisa, porque é muito legal, por exemplo, vocês ouvirem o que eu estou falando, sair daqui e repetir o mesmo discurso. Mas eu criei isso. E você ouviu isso e gostou e achou legal. Mas será que você já pensou sobre o que eu pensei? Essa é a diferença dos formadores de opinião e das pessoas que comem as opiniões. Então eu conheço muita gente, vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço um menino que é meu amigo e ele adora ouvir o que eu falo. E ele tira uma onda na faculdade dele falando tudo aquilo que eu digo. E aí um dia, ele estava lá se irritando com alguma coisa. E aí eu cheguei para ele e falei assim: mas por que você está irritado? Ele falou: para, esse negócio de projeção comigo não dá certo. Mas na faculdade enche a boca dele para falar o quê? Não, porque você está projetando, porque projeção, porque Jung, porque os arquétipos. Ah, tomar um pedala Robinho, entendeu? Tá lá, mas não lê, não faz porcaria nenhuma, fica hidrando no mundo. Sabe quando que ele vai se iluminar? Nunca. Não quer. Ah, mas é difícil. Eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de ver o Luiz Mário. Ver. Quando o Luiz Mário chega no Seja, como é que ele chega no Seja? De quê? Ele sempre está lendo. É uma coisa... Sabe por que ele lê? Porque quando você começa a perceber que o barato da sua vida é mudar isso aqui, ó, crenças e valores sobre isso aqui, você fica com fome. Bem-aventurados os que têm fome. Fome. Por que fome? Porque você precisa ressignificar o quê? Isso aqui. Então você fica, mas não me saciou, mas ainda não tive o insight, Então você lê, você busca. Joana de Ângeles, como Juana Inês de la Cruz, leu mais de 5.000 títulos. Imagina o que é uma monja ter 5.000 livros dentro da sua cela, lidos, na íntegra. Aí você fala: nossa, mas é que eu não gosto de ler. Sabe por que você não gosta de ler? Porque você ainda não foi picado pelo bicho do autoconhecimento. Porque a hora que você for picado pelo bicho do autoconhecimento, você não vai ler, você vai comer livro. Você vai falar: cara, eu quero. Você fica adicto disso. Você fica em busca. Você tem sede, uma sede absurda e uma fome horrorosa. E é por isso que você vai atrás. Por outro lado, falando de Juana Inês, 5.000 livros, todos lidos. Um dia disseram para ela: você vai largar todos eles. Toma. Não está nos livros? Não são meus? Foi isso. A gente às vezes quer se desfazer de 2 e só leu 1. É tempo, gente. Dá o estalo. É tempo. Ah, sim. Então vai, faz. Eu vou repetir. Linda.
Aí na hora que gente, ela está preocupada em não magoar a mãe, dizendo que a mãe não é a mais legal do mundo. Né? E isso é uma coisa que no dia que ela falou, eu já fiquei assim, tipo, caramba, o que está acontecendo com ela? Né? Tipo, como é que a gente lida com isso? Que é muito difícil, né? Tem muita coisa que a gente ouve e a gente fica, como mãe, a gente fica assim, estou fazendo certo, estou fazendo errado. Por outro lado, também, assim, nós somos constituídos assim, o ego existe, né? E tem que ser formado com esses filtros e a educação, a sociedade, ela não nasceu aqui à toa, então também não é para eu achar que não tem que passar nada disso para ela, eu acho que ela nasceu em outro lugar que não esse, né? Então isso é algo que, assim, tem aqueles, sabe, a gente fica assim, e aí, tá certo, não tá, como é que eu acho? Vamos repetir, porque algumas pessoas não ouviram. Está falando das dúvidas em relação à educação da filhinha dela, que tem 5 anos, e que, até bem pouco tempo atrás, era realmente bem espontânea e não se preocupava muito com aquilo que ela estava expressando. E, de um tempinho para cá, ela começou a se preocupar, a dizer assim, eu vou com o papai. Por quê? Porque você é mais chata que ele. Mas, mamãe, eu te amo. Aquele cuidado de dizer para a mãe... Ao mesmo tempo que diz que a mãe é chata, ela quer ter cuidado de dizer que ama a mãe para não magoar ou não chatear essa mãe. Então, ela está dizendo que vem às aulas, a ver os conteúdos, mas muitas vezes fica em dúvida na condução da educação desta criança, só para reproduzir para todo mundo, não é? Vamos lá. Uma vez eu ouvi de uma paciente minha uma verdade. Ela falou assim, você quer saber do negócio? Eu não estou nem aí. Eu faço mesmo, eu educo do meu jeito, depois vou fazer terapia quando crescer. Entendeu? E eu vou ser muito sincera com você. Ela falou uma verdade. Porque se você... Isso é. E por que isso funciona de fato? Porque meu filho, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu tiver meus filhos, que eu souber de tudo isso... eu vou ver ela ficando culpada em relação a mim. Eu não vou chegar para ela e falar assim, não, filha, não sinta culpa que é errado. Eu vou chegar para ela e falar, né, se ela me chamar, por exemplo, de chata, falar, mãe, eu vou com meu pai porque você é chata. E eu fizer aquela cara que a gente vai fazer, lógico que é isso? Tá achando que eu sou chata, garota? Né? Aí a garota vai, não, desculpe, mas eu amo muito você, não sei o quê. A única coisa que eu posso dizer é, mas você tem o direito de achar quem você acha legal e quem é chato, chato. É esse o direito, filha, eu não tô... na hora você vai falar, entendeu? Na hora, se eu não falar, meu bem, isso aqui está tudo por água abaixo, né? Mas a gente fala que os filhos de psicólogo, né? De alguns psicólogos são os piores, mas vamos embora. Mas o que acontece? Filhos de espírita, então, filhos de espírita é uma coisa. Então, quando eu falo isso em verdade, né? A única coisa que você pode fazer é virar para ela e falar assim, minha filha, você tem o direito de gostar de quem você quiser, de ir com quem você quiser. Porque essa culpa que ela vai ter, significa que ela está formando essa ímago da mãe. E ela vai formar, querendo ou não. Não tem como ela não formar. Porque todo mundo precisa passar por esse processo. O nosso processo de autoconhecimento começa assim. Quando a gente é novo, a gente se conhece pelos outros, pelo que os outros falam, pelo que os outros... Se amanhã eu tiver uma filha mulher e falar para ela que ela é um bode... Filha, você é bode e o seu irmão é uma égua. Ela vai aprender que aquilo que ela é bode e aquilo que o irmão é égua, pela palavra. Se alguém chegar para ela depois e falar, não, você é mulher, ele é homem. Ela vai, meu Deus, geral, como foi a bode, não sei o que lá. Talvez ela fique preocupada, eu vou dizer que minha mãe não é. Mas é a questãozinha dela. O que eu estou querendo dizer é que ela vai gerar uma constituição através do outro. Todo mundo faz isso. A gente se conhece parcialmente. O que os outros falam da gente não está errado. Mas eles falam porque eles estão, às vezes, e a gente não entende. Mas eu sou também o que o outro fala, e não só o que o outro fala. Então, se eu estou aqui, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu fui correr na esteira, eu correndo e Iraci mandando e-mail. Vou terminar. Sou eu mesma na palestra, então o palestrante não vai atrasar, mas vamos embora. Né? Eu correndo na esteira e Iraci mandando e-mail. Daqui a pouco eu fui mudar uma música no meu telefone e o iPhone, o meu iPhone ele é muito bipolar. De vez em quando ele não você aperta assim. Aí eu catei o telefone e falei, que droga esse telefone? Tá! E taquei o telefone lá na esteira. Aí Iraci, meu Deus, isto é caro! Não sei o quê. E ela falou assim, você tem que ser... Aí ela começou a falar, você tem que ser menos nervosa. Eu nem liguei para o que ela estava falando, porque hoje eu sei que eu também
sou nervosa. Mas se fosse antes, eu ia olhar para ela e falar, cala a boca, eu ia, né, porque eu me feri, porque nervosa é uma coisa que eu aprendi que é ruim. Mas hoje, para mim, ser nervosa é bom, porque está aqui, ó, naquilo que eu falei para vocês, para trabalhar essa pureza. Ser nervosa fala de mim, me dá insight. Foi, gente? Então, eu vou encerrar por causa da hora que o palestrante vai chegar e a gente tem que preparar a palestra para o palestrante. Entendeu? O palestrante tem que comer ovo, vamos embora. É que eu tenho que comer meus ovos, gente, tem que comer meus ovos. E a água de gengibre, senão o músculo não cresce, vamos embora. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos por tudo que somos. E pedimos, Senhor, que tenhamos força o bastante para nos amar, para nos ver, para nos acolher, para nos compreender. E dessa forma, poder exercer esse mesmo tipo de amor e trabalho ao próximo. Então, assim pedimos, Senhor, que possa guiar os nossos caminhos a fim desse autoencontro, que possa nos inspirar da melhor maneira para que possamos ter os insights desse encontro de alto amor e alto perdão. E assim pedimos, ser conosco agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, obrigada. Até quinta que vem. Nos mansos.